Olá, alunos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do LibreOffice Writer 4.4 e agora ainda falando sobre recursos do menu tabela. Bem, o que eu vou demonstrar agora para ti é a capacidade de transformar várias células em uma aqui dentro do menu tabela. Eu vou digitar o valor 2, 3, 4 e 5 em 4 células da minha tabela. Vou selecionar, clicando e arrastando, selecionei 4 células dessa tabela que tem, respectivamente, o valor 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou clicar no menu tabela e escolher a opção Mesclar Células. Essa opção transforma várias células selecionadas em uma, mas mantendo o valor de todas elas. Então, se agora eu escolhi Mesclar Células, percebe que aquelas 4 células selecionadas foram transformadas em apenas uma, no entanto, mantendo o conteúdo de todas elas. Essa é a charada do nosso Mesclar Células, que transforma várias células em uma, mas mantém o conteúdo de todas elas. Nós temos uma outra operação, eu vou desfazer aqui, e vou retirar o valor 5, 4, 3 e 2, e deixar minha célula vazia por enquanto, para mostrar um recurso que é o contrário do nosso Mesclar Células. É um recurso que permite, então, transformar uma célula em várias, porque o Mesclar Células transforma várias células em uma. Mas eu tenho um recurso que permite transformar uma célula em várias outras. Esse recurso nós chamamos de Dividir Células. Acompanha comigo. Cliquei no menu Tabela, encontrei a opção chamada Dividir Células e vou clicar. Pronto. Assim que eu fiz essa operação, apareceu uma caixa de diálogo onde eu vou escolher a quantidade de células para a divisão. Aqui diz Dividir Células em 2 e eu vou adicionar aqui 4. Observa, eu quero dividir em 4 células. E aqui ele diz horizontalmente, ou eu poderia ter escolhido verticalmente, ou ainda teria até a possibilidade de escolher em proporções iguais. Então, vamos escolher aqui verticalmente ou horizontalmente e ainda marcar em proporções iguais e vamos confirmar. Olha o que acontece. Agora ele acabou de dividir essa minha única célula em várias, nesse caso em 4 células. Mas por que ele fez essa divisão nessa orientação? Porque quando eu cliquei no menu Tabela, Dividir Células, lá eu posso escolher se é horizontalmente, como foi a minha escolha, ou verticalmente. Se eu escolher verticalmente e também agora confirmar, percebe que ele dividiu, como eu escolhi 2 células, aquela única célula em 2. Então, nós podemos escolher realizar a divisão tanto horizontalmente quanto verticalmente. Isso no recurso chamado Dividir Células do nosso menu Tabela. E uma outra operação muito interessante que nós temos em relação às tabelas é a possibilidade de dividir a própria tabela. Nesse meu exemplo aqui, tu vai observar, eu só vou acrescentar algumas linhas nessa minha tabela, eu tenho uma tabela só, mas eu poderia, por alguma razão, querer dividir essa única tabela em 2. E para isso mesmo eu vou posicionar o cursor onde eu desejo a divisão, clicar no menu Tabela e escolher Dividir Tabela. Percebe que agora ele pergunta como eu desejo realizar essa divisão e eu vou escolher aqui a opção Sem Título e vou confirmar. Pronto, ele acabou de dividir a minha tabela em 2. Percebe de novo, quando eu realizo a divisão da tabela, essa divisão é feita acima da posição do cursor. Como eu posicionei o cursor aqui na 4ª linha de células da minha tabela, se agora eu pedir Tabela, Dividir Tabela, escolher Sem Título, vamos confirmar e percebe que a divisão da tabela foi acima da posição do cursor, ficando 3 linhas para a primeira tabela e 3 linhas para a minha segunda tabela. Esse é o recurso Dividir Tabela, que nós acabamos de verificar aqui dentro do LibreOffice Writer e os seus recursos. Bem, nas próximas aulas nós continuamos falando de outros recursos do menu Tabela. Se gostou do nosso vídeo, marca gostei. Até o próximo vídeo, bons estudos!